investigado e o que não precisa ser investigado, assim, com a necessidade do especialista, né? O que precisa ser, enfim, aprofundado as coisas, o que não precisa, é uma tarefa árdua do dia a dia. Então, o meu intuito hoje aqui, pessoal, não é ensinar hemato, né, para vocês, assim, aprofundado, tá? O intuito hoje é a gente fazer uma conversa mesmo de colega, assim, né, como se fosse conversa de corredor. Então, por isso que eu trouxe as principais doenças hematológicas que a gente pega no dia a dia e coisa prática. O que vocês precisam saber de coisa prática, né? Não é assim, não quero ensinar mieloma, tá? Não quero ensinar leucemia, não. Eu acho que o que vocês precisam saber é quando eu devo suspeitar de uma leucemia, quando eu devo suspeitar de uma doença hematológica mais grave, que eu preciso agilizar isso, né? Eu acho que é só mais para a gente poder passar esse pente fino. Acredito que não seja, não tenha muitas dúvidas, porque, né, enfim, a gente já sai da graduação com conhecimento bom em relação a isso. Então, fique bem à vontade, tá? Para poder perguntar alguma coisa assim, porque realmente eu não vou aprofundar detalhes de fisiopatologia, tá? Essas coisas, e vou tentar ser um pouco mais prático para a gente abordar o máximo de doenças possíveis. Tá aparecendo aí, Lohane, o slide? Porque agora eu vou apresentar e não consigo mais ver aqui. Tudo certinho, fica à vontade. Tá. Então, meu nome é Wilber, como a Lohane tinha falado, né? Sou médico hematologista, atuo aqui em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal aqui, juntamente com a Iane, e também, no particular, atuo em Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, né? Por enquanto, estamos nessas cidades. Então, como eu estava dizendo para vocês, as principais doenças que eu vou falar hoje, assim, de maneira bem rápida, né? É a anemia ferropriva, porque é o carro-chefe, né, da hemato, incluindo também acredito que na UBS, porque é uma das doenças mais prevalentes do mundo, certo, ainda. A talassemia, porque no nosso estado ainda é bem comum, né, pelo menos o traço talassêmico. A anemia falciforme, eu até tinha colocado ali, mas vou só dar uma citada, o traço falciforme. A vitamina B12, né, deficiência de folato. Os casos de policitemia, tá bom? Os casos de plaquetopenias, né? A leucemia aguda, tanto mieloide quanto linfóide, as leucemias crônicas, linfóide e mieloide, o linfoma, o mieloma múltiplo, a hiperferritinemia, porque eu vejo que também é uma queixa bem comum, e vou dar uma pincelada nas trombofilias e também só uma citada nas hemorragias, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei, geralmente, um slide para cada doença, tá? Para a gente ser bem sucinto e bem rápido. Então, o que é a anemia ferropriva? Nada mais é do que hemoglobina e hematócrito baixo, né? Associado, às vezes, mas nem sempre, um VCM baixo também, menor do que 80, com HCM baixo e RDW alto, porque as hemácias, elas são de tamanhos diferentes, né? Então, a anemia ferropriva tem uma hemoglobina para mulher menor do que 12, para homens menor do que 13, então, associados a perfil do ferro baixo. Mas qual que é o perfil do ferro? A gente tem vários exames, né? Ferro sérico, capacidade total de ligação de ferro, temos a transferrina, mas os exames mais importantes e que realmente batem o martelo é ferritina e saturação de transferrina. Muitas vezes a gente vê erros acontecerem, as pessoas pedirem a transferrina. A transferrina por si só, assim, cá entre a gente, não serve para muita coisa, tá? Em raros casos, nós hematologistas pedimos a transferrina e o ferro sérico. O que importa é ferritina e saturação. Ferritina menor do que 20, saturação menor do que 20%, a associação das duas, tá? Dado o diagnóstico de anemia ferropriva é patognomônico, tá? Em raros casos, como eu vou citar ali para frente, a ferritina não está menor do que 20, mas a gente tem que lembrar que a ferritina também é uma proteína inflamatória, né? Então ela se eleva em algumas ocasiões. Então, às vezes, apesar da ferritina um pouco maior do que 20, o paciente tendo sinais de microcitose, HB e HT baixo, concentração baixa, a gente tem que fazer a reposição de ferro para esse paciente, né? E avaliar ali com 7 a 10 dias o pico de reticulócitos ou, depois de 4 semanas, um novo hemograma, tá? E o que é mais importante também, não só tratar a anemia ferropriva, mas a gente também investigar a história clínica, porque a gente precisa saber qual é a causa dessa anemia ferropriva, né? Homem jovem não é para ter anemia, né, ferropriva, né? Porque o homem não menstrua, o homem não tem perdas a princípio em relação a isso. Então, se é homem jovem, está tendo anemia ferropriva, tu precisa fazer investigação de trato gastrointestinal, endoscopia e coluna, não tem boca.
a não ser que ele seja um vegetariano, né? Não coma carne desde a infância, aí é outras coisas. Aí a gente tem um fator nutricional. Agora, idoso tem que sempre investigar, né? Mulher em idade fértil geralmente é por sangramento menstrual. Às vezes tem baixa ingestão. A gente sabe que só a alimentação não é capaz de tratar a anemia ferropriva, né? A alimentação, principalmente, né, carne vermelha, né, enfim, a gente sabe que a alimentação é capaz de manter os estoques de ferro e o paciente já tem um estoque bom, né? Agora, o paciente que não tem um estoque bom, ela não é capaz de renovar esses estoques. Então, a gente precisa tratar também. E criança também é muito comum a anemia ferropriva em crianças, por quê? É o que eu geralmente sempre vejo no ambulatório da hematopédia, aqui, porque também faço a hematologia pediátrica aqui benigna, né? As crianças, a mãe já teve anemia ferropriva durante a gestação, né? Foi subtratado. A criança não faz a profilaxia em tempo adequado, né? Tem a questão do leite de vaca que é introduzido na grande maioria das casas. Então, assim, a criança tem inúmeros fatores que contribuem para a anemia ferropriva. E aí, o que na grande maioria das vezes as pessoas fazem? Não só em crianças, mas também para os adultos. As pessoas tratam a anemia, mas não tratam os estoques, né? Então, normalizou a hemoglobina, o paciente, as pessoas já param com a reposição de ferro. E não é assim. Tu tem que repor o estoque do paciente, porque senão ele vai voltar a ter anemia. Muitas vezes eu recebo o paciente com queixa de anemia ferropriva refratária. Eu faço toda a investigação e o paciente tem apenas uma anemia ferropriva, mas é porque não foi tratado o suficiente, né? Ou porque a causa não foi investigada, ou porque não repôs os estoques. Então, o tratamento. A gente tem várias formas de tratar, né? A gente tem as principais formas, é via oral ou intravenosa, mas se pode fazer até intramuscular. Eu, particularmente, não gosto de fazer intramuscular, porque geralmente gera mais dor, e o paciente às vezes fica com mancha, uma mancha mais escura ali na região que foi feito o Noripurum, tá? Então a gente tem o Dexfer, tem sulfato ferroso, enfim, tem N formulações via oral que a gente pode fazer. Hoje em dia, a gente já sabe que o paciente que faz uso do comprimido, né, dose pelo menos de 100 miligramas de ferro elementar, 3 vezes a 4 vezes por semana, é tão efetivo quanto tomar todos os dias, porque quando você toma o ferro hoje, por exemplo, assim, tomei ferro hoje, o teu organismo inibe a absorção de ferro amanhã, dentro de 24 horas. Então, quando você toma o ferro amanhã, ele absorve menos. Então, você toma hoje, pula amanhã e toma de novo. E assim, a cada 48 horas. Isso o via oral. Então, a gente já sabe que tem a mesma eficácia e o paciente tem menos efeitos colaterais, porque não está tomando todos os dias, né? Ou, quando o paciente tem geralmente uma hemoglobina menor do que 8 ali, eu já gosto de fazer o Noripurum endovenoso, né? A gente consegue colocar 2 ampolas ali, é uma forma mais rápida de você fazer 2 ampolas. Corre no sorinho de 200 ml, porque tem que ser na diluição até de 1 miligrama por ml. E a gente dá para correr em 30 minutos. Se você for colocar mais ampolas, aí você tem que aumentar o tempo de infusão, né? Para 2, 3, até 5 horas, se for 5 ampolas. Você até pode fazer 5 ampolas de uma vez. Só que o paciente teria que ficar 5 horas ali, pelo menos na unidade, fazendo essa infusão lenta, né? E um dos principais efeitos colaterais do Noripurum é reação alérgica, né? O paciente começa a sentir, é bem comum isso, que como a gente na hemato, a gente faz muito, a gente vê acontecer. O paciente, ele sente dor lombar, né? Dor abdominal, mal-estar, uma queimação, formigamento nas pernas, nem sempre ele faz eritema e angedema. Os sintomas colaterais, os efeitos colaterais são esses: dor lombar, dor abdominal, ele sempre fala, o doutor parece que está tendo uma queimação nas pernas, um formigamento nas pernas, às vezes nas mãos também. Então, esses são os principais efeitos colaterais que a gente vê na prática, né? E na criança, às vezes a gente é mais restrito em fazer endovenoso, na hemato até que a gente faz com mais frequência, obviamente, porque os pacientes já chegam mais refratários, porque a criança às vezes não sabe referir muito bem esses sintomas, né? Então a gente sempre fala, tem que ser feito em ambiente hospitalar, tem que ficar em observação, né, ali pelo menos 30 minutos após, porque geralmente os efeitos colaterais são logo após a infusão até, tá bom? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Anemia ferropriva, hemoglobina e hematócrito baixo, VCM baixo, os exames são ferritina e saturação de transferrina, tá?
Sempre investigar a história clínica para buscar o fator etiológico, né, para cessar a causa base, e o tratamento pode ser via oral ou endovenoso, tudo bem? Aqui eu trouxe um caso para vocês de um paciente, né, de 88 anos, tá? Que tinha ali, ó, para vocês verem, uma hemoglobina de 7,1, uma microcitose, mas não tão importante, né? A gente geralmente espera uma microcitose de 60 e pouco, 70, uma anisocitose, que é o RDW alterado, certo? Uma plaquetose reacional, porque o nosso corpo ele produz eritropoetina tentando compensar, e essa eritropoetina estimula a produção plaquetária. Então, as plaquetas também sobem de maneira reacional, mas isso não é com frequência, tá? Então, fazendo a investigação, o paciente tinha um sangue oculto positivo. Deixa eu ver se eu acho um apontador. Então, ele tinha um sangue oculto positivo, uma saturação de transferrina de 7%, e uma ferritina de 20%, né? Se você for olhar os valores de referência, isso aqui a gente não leva em consideração, tá? Tá, se o paciente, às vezes, o colega, o médico, o amigo médico, pede só uma ferritina, tá 27. Não, mas tá normal. Não, mas a saturação tá muito baixa. O paciente tem uma capacidade total de ligação alta, acima de 360. Não é esse valor aqui, é acima de 360. Então, o paciente realmente tem uma ferropenia de sangramento do trato gastrointestinal. Então, acho que deu para ficar bem claro essa questão da anemia ferropriva, né? Aqui é outro caso também. Isso aqui é uma mulher, né, de 42 anos, saiu um pouquinho fora. Tinha uma hemoglobina de 11,5, uma microcitose ali de VCM 75, um RDW de 19, né, enfim, e algumas alterações também morfológicas secundárias ao quadro de ferropenia. Essa paciente tinha um sangramento uterino anormal secundário a mioma. Essa aqui também é outra paciente, que é uma de 42, essa aqui de 46 anos, também a mesma coisa, paciente com miomatose uterina. Então, esses pacientes têm que fazer ultrassom transvaginal, tem que encaminhar para o ginecologista, né, para avaliar melhor essa questão de fator anatômico da mulher. Agora, as talassemias, né? A talassemia nada mais é do que uma anemia genética, né? Uma anemia genética que altera ali a hemoglobina. Então, o paciente pode ter uma hemoglobina normal até, ou às vezes baixa, com um VCM bem baixo, né? Então, quando o paciente tem um VCM ali de 50, 60, um VCM bem baixo, com RDW normal, sem anisocitose, a gente suspeita de talassemia. A gente tem as alfa, a gente tem as betas, acho que isso não é importante para vocês nesse momento. O paciente pode ser assintomático, pode ser um achado de hemograma, ou ele pode ter um pouco sintomático, a depender se for uma talassemia intermédia ou major, que é a maior, tá? Geralmente, esses pacientes, eles têm histórico familiar, então eles falam, realmente, minha mãe tinha anemia, minha irmã tem anemia também, todo mundo tem anemia e ninguém sabe a causa. Ou, às vezes, eles já sabem a causa, né? Tem um familiar meu que tem talassemia. E a origem também. Geralmente, esses pacientes, eles têm um histórico familiar de italianos, né? Então, eles têm ascendência italianos, o avô era italiano, ou até mesmo de português, tá bom? O tratamento da talassemia depende, né? Esse acompanhamento geralmente é feito com um especialista mesmo, porque depende se é uma talassemia minor, né? A gente até dá alta do ambulatório, né? Eu sempre faço uma cartinha para o médico do posto, escrevendo que a gente fez o diagnóstico ali de talassemia minor. O paciente sempre vai ter microcitose, que isso não significa deficiência de ferro, né? Claro, tem que sempre ficar monitorando, porque ele pode ter uma outra anemia sobreposta por uma outra coisa, né? Às vezes, futuramente desenvolve um câncer intestinal e começa a ter sangramento. Então, mas do ponto de vista da talassemia, é somente acompanhamento regular anual, tá? Em caso de talassemia intermédia, a gente pode, às vezes, fazer transfusão ocasional, ou talassemia maior, que é o major, a gente faz transfusões regulares, tá? E aí, nesses pacientes, a gente faz quelante de ferro também, monitora crescimento, enfim, tudo mais. Mas isso aqui é mais para vocês terem uma noção de como é manejado a talassemia, tudo bem? Eu não consegui, onde estava bem corrido, e eu não consegui tirar uma foto de uma... Eu queria tirar uma foto de uma eletroforese de hemoglobina para vocês, né? Que é o exame que a gente pede para a talassemia, eletroforese
de hemoglobina, né, para talassemia, beta-talassemia. Então, quando o paciente tem hemoglobina A2 maior do que 3,5% ou 4%, né, que é mais específico, está dado o diagnóstico de beta-talassemia, tá bom? E falando um pouquinho dos traços talassêmicos, dos traços falciformes, né? Então, o paciente, o que é o traço falciforme? O paciente vai ter uma hemoglobina normal, certo? No caso aqui é 12,7 porque é mulher, e essa paciente foi descobrir aos 80 anos, né? Porque tinha uma sobrinha que tinha uma anemia e tinha úlcera nas pernas, tá? E aí, então, a gente fez o rastreio e ela é uma paciente de pele bem negra, que a gente sabe que a anemia falciforme é mais comum em pacientes de pele negra, né? E tinha lá o traço falciforme. O traço falciforme, o paciente não tem absolutamente nada. Não tem, para ele, prejuízo algum, tá? Então, o traço falciforme é quando a gente tem a hemoglobina S menor do que 50%. O traço sempre vai ser 38, no máximo 42, fica por ali, tá bom? Agora, quando ele passa de 50%, geralmente, né, 60%, 80%, o paciente, então, tem a anemia falciforme. A anemia falciforme tem pacientes que eles são mais oligossintomáticos, né, não internam tanto. Agora, tem pacientes que são mais hipersintomáticos, né? Então, eles têm muitas crises de dor, mais internações por dispneia, enfim, crise síndrome torácica aguda, tá bom? Então, é mais essa pincelada nesse sentido. Agora, a anemia macrocítica, viu? Um gole de água aqui, peraí. A anemia macrocítica, então. Por que a anemia macrocítica? Porque nem tudo que, que tem anemia e é macrocítica é por deficiência de vitamina B12, né? Então, assim, a principal e o carro-chefe é a deficiência de B12 e folato, né? Que são chamadas de megaloblástico. Então, a gente tem como fator causal a anemia perniciosa, que é quando o paciente tem uma atrofia, né, do estômago ali por questão imunológica, e tem anticorpos que prejudicam a secreção de fator intrínseco, então que geram a deficiência de vitamina B12, tá? Ou a gente pode ter fator dietético, se o paciente não ingere carne, né, não ingere adequadamente alguns alimentos vegetais escuros para repor o folato. Então, o paciente pode ter anemia de causa nutricional também. O tratamento da B12 é a coisa mais simples que tem. A gente pode prescrever o citoneurin, que ele é mais doloroso, mas também contém B1 e B6. Então, quando eu vejo que o paciente ele tem uma questão nutricional, né, um paciente que não come muito bem, enfim, N fatores, eu prescrevo a citoneurin porque ela tem também outras vitaminas, tá? Aí tu pode prescrever uma dose uma vez por semana, enfim, a depender da causa, tu vai ter que fazer reposição a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá? Agora, quando é só deficiência de vitamina B12 intrínseca, daí eu prescrevo a B12, tá? Esse é o nome comercial mesmo, que é a hidroxicobalamina. Ela não dói, é bem tranquila, eu sei porque eu já tomei, né? Eu testei. Então, ela é injetável intramuscular. Então, tu pode fazer uma dose uma vez por semana, por 2 a 4 semanas, depende do caso. E se o paciente for vegetariano, tu pode deixar uma dose para ele contínua a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá bom? Depende do paciente. A gente inicialmente vai dosando, ver o quanto o paciente consome, né, de metabolismo, porque se o paciente for grande, um homem de 1,80 m, 2 metros, o paciente tem que fazer a cada 3 meses. Se for uma mulher pequena, né, um biotípico menor, tu pode fazer uma dose a cada 6 meses, tá bom? E também a gente tem a dosemaste, né, que é a cobalamina de forma sublingual, tá bom? Então, é 1 miligrama cada comprimido. Também pode deixar um comprimido 3 vezes por semana, tá bom? Para poder o paciente fazer uso. Quem não gosta de fazer intramuscular, né? E a metilcobalamina, essa apenas por enquanto manipulado, tá? Eu geralmente não faço, não prescrevo muito a metilcobalamina, porque a gente não tem um bom controle de laboratório, né, em relação à manipulação e tudo mais. Mas ela seria já tecnicamente a forma ativa da vitamina B12. Quando o paciente tem uma deficiência de B12 e não está respondendo a citoneurin ou B12, aí eu prescrevo a metilcobalamina. Por quê? Raros pacientes no mundo, tá, tem uma mutação da transcobalamina, né? Então, assim, eles têm um defeito da conversão da B12 na sua forma ativa. Então, nesses casos, daí a gente tem que prescrever diretamente a metilcobalamina. Mas isso é bem raro, tá? Não é tão comum como a gente vê
vídeos do Instagram, o pessoal falando que tem que fazer metilcobalamina. Mas isso é o que tem no livro em evidências. Outra causa de anemia macrocítica, né? A gente tem as anemias hemolíticas, tanto agudas quanto crônicas, né? Então, o paciente que ele faz muita hemólise, ele tem uma reticulocitose, são os reticulócitos, que são as hemácias bem mais jovens, né? E esses reticulócitos, eles são grandes. Então, quando passa na máquina, dá uma macrocitose, mas geralmente é uma macrocitose discreta, um VCM de 102, no máximo 105, não passa. Já B12 não. O VCM vai para 115, 120, né? Eu já peguei até de 130. Então, tem outras causas também, que é a PTT, uma doença bem rara, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. O paciente tem trombose ou alteração do sistema nervoso, né? Alteração de sensório, uma alteração de função renal, anemia e plaquetopenia. Isso é muito raro, tá? Muito raro. A CHU é na criança, né? Que é a síndrome hemolítica urêmica. A criança, geralmente, ela não faz tanto quadro neurológico, faz mais quadro renal. E, geralmente, é bem tranquilo, a criança evolui bem. A gente tem os casos também que, às vezes, pode dar uma leve macrocitose, que é o caso de esferocitose hereditária. É uma anemia hemolítica hereditária. O paciente tem aquela anemia desde a infância, a mãe tem, o irmão tem, em que gera hemólise. Então, o paciente tem bilirrubina indireta aumentada, aptoglobina baixa, tem uma esplenomegalia até que discreta às vezes, tá? Ou pode ter até um pouco maior, e tem coletise. Então, o paciente jovem que tem pedra na vesícula, a gente tem que ligar um sinal de alarme, falar por que esse paciente está tendo pedra na vesícula, né? Não é normal. Então, pode ser uma hemólise crônica ali. Teve um paciente agora, até recente, que ele estava programado para fazer uma colecistectomia, né, e passou no médico do posto. Eu achei interessante, o médico do posto falou, não, isso aqui tá estranho, vou encaminhar para o hemato para investigar isso aqui. E ele realmente tinha uma anemia hemolítica crônica, tá? Outro caso mais raro, que é a eliptocitose hereditária, é uma irmã da esferocitose, mas isso é muito, muito raro também. Tem uns 2 pacientes só aqui que acompanham com a gente. Sangramento agudo. Então, o paciente que tem sangramento agudo também vai ter uma anemia, e devido aos reticulócitos que aumentam ali dentro de 24, 48 horas no máximo, já começa a aumentar, vai dar uma anemia com macrocitose. Mas isso também é muito raro de vocês pegarem no pronto, na UBS, porque são pacientes que vão estar no pronto atendimento, no hospital, essas coisas, né? E uma doença medular nossa, que é a mielodisplasia. É um tipo de neoplasia, hoje em dia considerada, que também dá uma macrocitose. Então, paciente que tem anemia macrocítica, B12 normal, já fez a reposição e não funcionou, não resolveu, temos que pensar nessa doença hematológica aqui, que a gente faz o diagnóstico com biópsia de medula. Então, aqui um paciente, para vocês verem, com deficiência de vitamina B12, não tinha anemia ainda, esse caso eu achei bem interessante, não tinha anemia ainda, mas já tinha uma macrocitose de 117, né, de VCM. Então, o paciente, a gente fez a dosagem, fez a reposição, normalizou o VCM. Policitemia, né? Agora vamos falar das policitemias, nada mais é do que as eritrocitoses. Acho que eu não consegui nenhum hemograma também do SUS, porque foi bem corrido ontem. Polistemia nada mais é do que hemoglobina maior do que 16 para mulheres, ou 16,5 para homens, ou hematócrito maior que 48 para mulheres e maior do que 49 para homens. Então, os pacientes que têm isso aqui no hemograma, né, uma eritrocitose, o paciente tem uma policitemia. O fato de ter policitemia não necessariamente seja uma policitemia vera, que é a doença hematológica primária. Para o paciente ter policitemia vera, a gente tem que excluir outras causas, que é a síndrome da apneia e hipopneia do sono. Então, o paciente que ronca muito à noite, o paciente que tem um DPOC, né, com corpo pulmonar, o paciente tem uma policitemia secundária, ou um paciente que tem tumor renal produtor de eritropoetina, tá? E raras hemoglobinopatias dão policitemia. A causa mais comum de policitemia assim, leve e discreta é a apneia do sono. Né? O paciente que ronca muita noite, paciente um pouco mais obeso, o paciente tem uma policitemia discreta ali, tá? Um HB de 17, né? Um HT de 50 e não passa disso. A policitemia vera, o paciente começa a elevar e vai progredindo, né? Vai sempre ficando mais eritrocítico assim. O paciente fica com aquela pletora, né, facial, aquela pletora palmar também.
Então, isso é mais típico da polissemia vera. O diagnóstico a gente faz pesquisa através de pesquisa genética, que é a mutação do JAK2, tá? Isso a gente coleta no sangue periférico, hematologista. A gente faz biópsia de medula também. E aí, nesses casos aqui, o tratamento pode ser feito com sangria e, se depender do risco do paciente, a gente tem uma classificação de risco, a gente usa hidroxiureia e o AS também, tá? Teve um paciente que chegou para a gente, tem uns 8 meses já. Ele tinha uma polissemia, coincidentemente ele tinha uma mutação positiva, só que aí pediu ultrassom, ele tinha um tumor renal. E aí ele fez a nefrectomia, normalizou a polissemia, até hoje está seguindo super bem e não tem mais polissemia. Por quê? Porque a mutação em si, ela está presente até 5% da população, né? A população normal, que não tem doença alguma, tem a mutação positiva. Então, só o fato de tu ter a mutação positiva não significa que tem a doença polissemia vera. Fez a nefrectomia, normalizou, tem mais de 8 meses, o hemograma normal. E temos também, isso também é bem comum, as polissemias espúrias, ou seja, alteração de laboratório. Se o paciente está mais desidratado, o hematócrito aumenta, né? Fica ali 49, 50. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de ter um laboratório bom em todas as cidades, né? Uma máquina boa e que o paciente seja orientado a se hidratar bem um dia anterior para poder coletar os exames. Então, viu apenas um hemograma com alteração, vale a pena repetir, pede para o paciente se hidratar melhor, né, e coletar em outro laboratório diferente para poder comparar, tá? Temos também as polissemias constitucionais, paciente que às vezes tem 1,90 m de altura, paciente grande, tudo nele é grande mesmo, e o paciente tem lá uma hemoglobina de 17, é dele, né? Tá tudo certo. Ele tem aquela hemoglobina de 17 já tem 5 anos e nunca se alterou. É sempre importante a gente ver o histórico do paciente, como é que era antes, há 6 meses, há 1 ano, e como é que está agora, né? Então, tem paciente que é constitucional, é dele. Falando das plaquetas, né, as plaquetopenias, né, as plaquetas baixas, que são algumas vezes chamadas também de púrpuras. A gente tem várias causas de plaquetopenias, certo? As mais importantes para hematos são essas daqui, que é a PTI, que é a púrpura trombocitopênica imune, imunológica, idiopática, enfim. Cada um pode chamar da forma que assim couber. Então, é uma questão imunológica, né? Geralmente, em adultos, a gente não consegue achar o fator desencadeador. Geralmente, em crianças, a mãe sempre relata, 2, 3 semanas, teve uma infecção viral, uma gripe, um resfriado, né? Geralmente é mais infecções de via aérea superior. O trato gastrointestinal é menor, mas pode acontecer também, tá? A gente tem as plaquetopenias pós-vacinais, então sempre perguntar se o paciente ele fez alguma vacinação que antecede essa plaquetopenia 2, 3 semanas antes, né? Temos a plaquetopenia por consumo, então um paciente que tem cirrose, né, um fígado já no ultrassom serrilhado, tem uma esplenomegalia, faz hiper, né, consumo ali, a gente tem um hiperesplenismo, então consome um pouco plaqueta também. Isso é bem comum aqui no SUS, a gente pegar paciente com plaquetopenia, faz ultrassom, tem uma cirrose, enfim, aí a gente encaminha para gastro e tudo mais. Então, esse paciente, a plaqueta nunca vai melhorar, porque a cirrose dele, né, vai estar sempre ali presente. A gente tem também as plaquetopenias por consumo, na verdade, por ligação de complexo, por reação cruzada, que é o caso da dengue, né? Outras infecções virais também, então, às vezes uma plaquetopenia e depois melhora após a normalização do quadro clínico, tá? A gente também tem os pacientes que são críticos, né? Os pacientes de UTI, que estão sépticos, esses pacientes têm uma plaquetopenia por consumo, tá? E também temos a plaquetopenia pelo uso da heparina. Então, mas isso é principalmente em pacientes internados, né? Vocês vão ver pouco isso. Pacientes que começam a usar a heparina e dentro de 4 a 10 dias evolui com queda plaquetária maior que 50%. Então, esse paciente, a heparina tem que ser suspensa de maneira imediata e pesquisar trombose nesse paciente e até mesmo entrar com outro anticoagulante, tá bom? E também a gente tem as púrpuras, mas que não tem plaquetopenia. Temos as púrpuras vasculares, né? A gente tem a púrpura de Renox-Schlein, então, que é uma vasculite por IgA. A gente tem, é como se fosse petecas, ou até mesmo parece pequenos sangramentos, mas as plaquetas do paciente são normais, são alterações dos vasos, é uma vasculite. Então, por isso que nem tudo que parece sangue ali é problema do sangue em si, né? Às vezes é problema do vaso. Doutor, uma perguntinha, com uma plaquetopenia de quanto mais ou menos
vez que eu vou fazer uma transfusão aí? Então, as transfusões, boa pergunta. A gente vê ainda, né, o pessoal transfundindo o paciente com 50 mil, 60 mil, 40 mil. Não. Qual que é a indicação de transfusão? Na hemato a gente é bem mais restritivo, então eu nem vou dizer pela hemato, tá? Você vai transfundir o paciente quando ele tiver com um sangramento grave, menor que 50 mil, isso você tem que transfundir, tá? Ou menor do que 20 mil com febre, ou está consumindo. Então, por exemplo, está 25 mil, mas o paciente está grave, está piorando. Tu já transfunde, né? Vai chegar a 20 mil, está caindo progressivamente, tá? Ou se o paciente não tem nada, tá assintomático, tá super bem, uma plaqueta de 10 mil, aí tu transfunde, né? E não for uma PTI, certo? Então, essas são as indicações. Não tem nada, tá super bem, menor do que 10 mil, tu transfunde. Tá com febre, tá com alguma coisa menor do que 20 mil, ou está com sangramento importante, menor do que 50 mil, tá bom? A pergunta é porque eu vi umas novas atualizações sobre a dengue, né? E Uhum. esses pacientes que fazem uso desses anticoagulantes, paciente com trombose, geralmente esses medicamentos eu vi a nova atualização que é retirada a partir de 30 mil de plaquetas, né? E ele é Isso, exato. suspenso. Aí, exato. Tem esses casos particulares, por exemplo, então assim, se o paciente, um exemplo, né, o paciente tem um TCE, né, menor do que 50, menor do que 100 mil, a gente transfunde. Ou o paciente está com sangramento importante e está fazendo uso de AS, aí mesmo maior que 50 mil a gente transfunde, porque o paciente, as plaquetas que estão lá estão desfuncionantes por conta de medicação. Então, tem esses casos especiais. Eu falei assim de maneira grosseira, né? Mas tem os casos especiais, sim, que às vezes a gente transfunde até com níveis mais altos ou com níveis mais baixos. Por exemplo, paciente com PTI, se chegar com 5 mil de plaquetas e não tiver com sangramento importante, sangramento de mucosa, coisa leve, a gente não transfunde, a gente faz a pulsoterapia com metil e, às vezes, com imunoglobulina e não transfunde o paciente, né? Ou paciente com PTI crônico, teve um paciente que veio no ambulatório com 1.000 plaquetas, a PTI crônica, e não tinha um sangramento sequer, né? Tinha umas pequenas petecas e 1.000 plaquetas. A gente fez biópsia de medula nele para revisar ali o caso. Então, esse paciente a gente não transfunde. Então, claro, cada caso particular a gente tem que avaliar, né? E realmente teve a atualização da dengue agora em relação a esse quesito mesmo. Certo? Oi? Tá. Certinho. Tá. Então, aqui um paciente com a PTI, né? Então, o paciente com PTI, ele tem apenas plaquetopenia, tá? Não tem outra causa. Então, o paciente não tem anemia, então percebam que é uma mulher, por isso está com hemoglobina de 12,8, né? Se fosse homem, já teria uma anemia. Então, uma mulher que tem uma plaqueta normal, um leuco também tranquilo, certo? E plaquetas de 53 mil. Paciente que tem PTI, ele tem só plaqueta baixa, ele não tem outra coisa. Se tem uma anemia, se tem uma leucopenia ou um leucócito alterado, o paciente não tem PTI naquele momento. A gente tem que fazer uma avaliação mais aprofundada. Isso eu falo porque é importante. Teve paciente que às vezes já foi levantado a hipótese de PTI, encaminhado como PTI, mas era uma leucemia aguda. O paciente tinha uma hemoglobina de 8, né? Tinha um leuco de 3.500, então não era uma PTI, certo? E já agora as plaquetas altas, né, que são as plaquetoses, as trombocitoses. A gente tem na hemato, que é mais importante para a gente é a trombostemia essencial, né? E só que também a gente tem as plaquetoses reacionais, são as trombocitoses reacionais, né? Isso é muito mais comum. Então, as crianças, quando tem anemia ferropriva, fazem plaquetose, né? A gente também pega isso também tanto no consultório quanto no SUS, a criança às vezes encaminhada porque tem uma plaquetose, mas a criança, se ela infecta, se ela tem um quadro viral infeccioso, um quadro infeccioso viral respiratório, gera plaquetose, principalmente se ela já tiver uma ferropenia de base, tá? Os pacientes que fazem esplenectomia pós-trauma, por exemplo, eles fazem uma plaquetose ali por algumas semanas, depois tende a normalizar, mas nunca mais volta ao basal de 400, abaixo de 450 mil. Por quê? O baço, ele retém 30% das nossas plaquetas, né? Isso de maneira natural. Então, quando você faz essa esplenectomia, sobra um pouco mais desse volume plaquetário circulante no sangue periférico, até o teu organismo entrar em homeostase e tentar reduzir essa produção medular. O paciente que tem anemia ferropriva, como eu estava falando, certo? A gente viu um paciente idoso ali, mas é muito mais comum crianças fazerem essa trombocitose reacional. E temos a trombocitose inflamatória do paciente infectado adulto também, às vezes paciente de UTI. Nem sempre faz
plaquetopenia, eles podem fazer plaquetose. E para a gente na hemato, o mais importante é a trombostemia essencial. O que é a trombostemia essencial? É uma doença medular que faz com que os megacariócitos produzam plaquetas em excesso. Então, essas plaquetas são persistentes e progressivas, tá? Então, o paciente ali vem com uma plaquetose de 480, passa 6 meses 500, passa mais 6 meses 550 e vem subindo, né? Então, não é na primeira plaqueta, não é no primeiro hemograma que tu vai pensar já em trombostemia essencial, a não ser que o paciente esteja com uma plaqueta de 800, né? E tu olha, pede uns outros hemogramas antigos, se não espera, pede para repetir em 30 dias, né, para revisar aquilo ali, para ver se não é uma questão reacional. A trombostemia essencial é uma doença hematológica medular, né, primária hematológica medular, e em que aumenta o risco de trombose, tá? Esses pacientes, ele tem um risco de trombose mais aumentado, então a gente faz o uso de AS para esses pacientes. A trombocitose reacional, não. Por quê? O paciente que tem trombostemia essencial e tem a mutação V617F, que também é a mesma da polistemia vera, essa mutação, por si só, ela também aumenta um pouco o risco trombótico. Então, por esse motivo, a gente faz uso do AS. Então, o paciente tem 2 fatores aqui, tá? E, em alguns casos, a gente usa a hidroxiureia também, a depender do risco do paciente. Bom, e aqui também mostrando um paciente, essa paciente feminina, tinha 28 anos, ela tinha uma plaquetose reacional. A gente investigou, ela tinha uma alteração inflamatória no intestino, então acho que era uma doença inflamatória intestinal. Então, e aí fechou como plaquetose reacional à doença inflamatória intestinal, né? Porque trombostemia essencial é uma doença de paciente mais idoso, né? Um paciente acima de 50 anos. Não é comum você ter em pacientes mais novos ou crianças, é muito, muito raro, né? Então, é mais comum em paciente idoso. Então, essa paciente a gente foi encaminhada, ela tinha uma plaquetose intermitente, subia para 650, baixava para 480, 500, ficava oscilando. A trombostemia essencial não, ela é progressiva, tá bom? E, então, falando sobre as leucemias agudas, né? Eu coloquei tudo junto, porque para o clínico não faz diferença se é mieloide, se é linfóide. O tratamento geralmente tende a ser o mesmo. Então, o que é importante vocês saberem? Quando suspeitar de uma leucemia aguda, né? O que é leucemia aguda? Um paciente que tem leucocitose, às vezes pode apresentar blastos, sangue periférico, isso é mais comum, ou às vezes a máquina não detecta os blastos, não coloca como blastos, mas coloca como monócitos, né? Então, às vezes, a gente já vê hemograma assim. O paciente vem com uma monocitose. A gente tem outras causas de monocitose, tuberculose, enfim, outras causas. Mas, geralmente, quando o paciente tem uma leucocitose com anemia e plaquetopenia, a gente tem que pensar em leucemia aguda, tá? Ou, às vezes, raro, mas pode acontecer de fazer uma leucopenia aguda, grave, tá? E quase sempre o paciente tem anemia e plaquetopenia junto. Por isso que eu disse a vocês, o paciente que tem só plaquetopenia, né, não tem anemia nem leucócito alterado, esse paciente provavelmente realmente é uma PTI. Agora, se o paciente tem uma anemia ou tem um leucócito alterado, a gente tem que pensar em leucemia, tá? Esses pacientes, então, às vezes eles vêm com febre, né? Febre há 1, 2 semanas. Realmente o quadro geralmente é agudo. Hematomas pelo corpo, mais cansaço, fadiga. Esse paciente suspeitou, tem que encaminhar ao hematologista com urgência. Não tem que fazer, né? Não tem que ficar segurando. Tem que dar um jeito de internar, de transferir, porque tem que levantar suspeita para leucemia aguda. Por quê? A gente tem uma leucemia que é a leucemia M3, eu acho que vocês vão lembrar da época da graduação ainda, é chamada de promielocítica. Esse tipo de leucemia é a leucemia que mais mata na fase aguda, porque o paciente sangra e morre de sangramento. Então, a gente tem que coletar, suspeitou de leucemia, o que tu pode fazer já, seja no pronto-socorro, enfim, na internação, coleta um coagulograma do paciente. Se o paciente tiver alteração de coagulograma, já pode corrigir até o paciente ser encaminhado. Esse paciente aqui foi um paciente, recentemente, passou aqui com a gente, ele veio para mim por conta de uma plaquetopenia, né? Ele veio ele internou porque estava com hematomas, internou no euro por hematomas e foi levado ao ambulatório do regional por plaquetopenia. O hemograma do regional não era tão confiável, né? E aí ele tinha um leucócito de 12 mil e tinha uma monocitose, esse hemograma que obviamente não é o do regional. E tinha uma monocitose, uma hemoglobina de, eram uns 10,5, 11. Falei, esse paciente tá estranho. Tinha muito sangramento
a pouca plaqueta, sabe assim, pouca plaquetopenia. Ele tinha 30 e poucos mil de plaqueta e estava com muitos hematomas. A PTI geralmente não gera muitos roxos assim pelo corpo, né? E ele tinha muitos hematomas, estava sangrando, inclusive, boca e nariz. Então a gente levantou a suspeita para leucemia, pedi para ele coletar um hemograma no particular. Fui lá, revisei, o pessoal me ligou, disse que tinha alterado e eles precisavam de ajuda. Fomos lá, sentamos, olhamos no microscópio, tinha realmente blastos com características de promelócitos. Aí pedimos um coagulograma, veio com INR de 1,7, fibrinogênio indetectável, né? Indetectável. Eu mostrei para meus colegas, os outros hematos, eles quase caíram de costas, assim, como é que o paciente sobrevive com fibrinogênio indetectável. Nesses níveis, assim, o paciente começa a sangrar por todos os orifícios, né? E aí a gente começou, então, a fazer as transfusões com crio, né, com plaquetas, e aos poucos foi subindo o fibrinogênio até que a gente conseguiu transferir ele para o Hospital de Amor, porque as leucemias agudas aqui no estado são tratadas no Hospital de Amor, porque no interior a gente não tem suporte com plaquetas, né? Então, por isso que a gente transfere para lá. Já as leucemias crônicas, aí sim, vale a pena a gente dividir para vocês entre mieloide e linfóide. Entenderam, então, porque aqui não vale a pena saber se é mieloide ou linfóide, o tratamento geralmente é o mesmo e é com o hematologista, tá? Agora aqui não. A leucemia crônica, a gente tem a mieloide e a linfóide. A mieloide é leucocitose com desvio de todas as células, podendo até chegar a blastos, tá? Eu vou mostrar um hemograma para vocês ali. E o paciente geralmente é só isso, leucocitose. Ele não tem anemia e ele não tem plaquetopenia, tá? Raros casos pode ter, tá? Mas geralmente o carro-chefe é isso. O paciente não tem anemia, não tem plaquetopenia e tem uma leucocitose com desvio. Bastões, metamielócitos, mielócitos, até chegar a blastos, tá? E esse paciente ele tem uma translocação genética do cromossomo 9 com 22, que gera, então, o BCR-ABL, que é uma proteína, né, um transcrito, que bloqueia, né, a morte celular. Então, o paciente começa a produzir leucócitos e esses leucócitos eles não morrem, né? Então, o paciente geralmente tem os achados de cansaço, fadiga, mal-estar e baço grande. Claro que nem sempre tem esse baço grande, tá bom? Mas algumas vezes pode ter. E o tratamento também é feito com comprimido, né? O paciente começa uma medicação, o paciente evolui super bem e vai para casa. E hoje em dia a gente consegue até mesmo suspender o tratamento depois de 5 anos, né? E fazer acompanhamento do paciente. Então é uma leucemia que hoje em dia a gente tem ótimas opções de tratamento. A gente tem as leucemias crônicas da parte linfóide, que aí é uma leucocitose com linfocitose. Então, são linfócitos altos. Aqui em cima é neutrófilo, bastão, metamielócito, não tem linfocitose. Aqui embaixo é linfocitose. Neutrófilo está normal, monócitos está normais, tá? E é um paciente que geralmente não tem anemia e plaquetopenia no diagnóstico, tá bom? É um paciente mais idoso, tá? Que geralmente tem LLC, pode ser oligosintomático ou pode ser sintomático se a doença estiver avançada, né? Aí sim, se estiver avançado, pode ter anemia, pode ter plaquetopenia também e pode ter ínguas, né? Que são os linfonodos, as cadeias linfonodais aumentadas. O diagnóstico a gente faz por citometria de fluxo, que é um exame de sangue, tá? Às vezes, a gente vai só acompanhando o paciente, não precisa de tratamento. Só a linfocitose em si, né? Não indica tratamento, porque a doença é uma doença de bom prognóstico. Agora, se tiver anemia, plaquetopenia, se a doença está prejudicando o paciente, então a gente faz tratamento. A gente tem imunoquimioterapia, a gente tem comprimidos, que é o acalabrutinib, ibrutinib, a gente tem outras terapias também a se fazer, tá? Então, aqui, ó. Esse hemograma, achei bem interessante. Esse foi um caso bem dramático. Infelizmente perdemos essa paciente, assim, é praticamente inadmissível tu perder uma paciente por leucemia mieloide crônica, porque é uma doença que você trata com comprimido. O paciente começa a tomar o comprimido, o paciente fica bem. Era uma paciente feminina, como vocês podem ver aqui, que, segundo o relato dela e do esposo, eu estava numa sexta-feira à noite, 7 horas da noite, terminando o ambulatório do SUS. Me ligaram, o paciente estava internado, se tinha como fazer uma avaliação de urgência. Ela foi até o ambulatório, a gente avaliou. Era uma paciente que tinha um histórico de há 2, 3 meses, ela tinha passado em consulta, né, na UBS, com queixa de cansaço, fadiga e tudo mais,
só que não pediram nenhum hemograma, né? Achou que era, enfim, ela era um pouco realmente mais obesa, e não pediram nenhum hemograma, isso que eu acho que uns 3 meses antes. E ela foi piorando, até que foi na UPA, fizeram um hemograma dela, uma paciente que tem uma leucocitose de 722 mil. Observem que ela tem, ó, os segmentados 216 mil e com desvio, né, de bastonetes, metamelócitos, mielócitos, até chegando a blastos, plaquetas normais. O hemograma, o pessoal coloca como sugestivo de LMA, mas não é uma LMA, isso aqui é uma LMC. Uma LMC em fase muito avançada, né? A paciente ela não brotou essa doença da noite para o dia. Ela já tinha essa alteração pelo menos há uns 6 meses ali, uns 3 a 6 meses, quando ela começou a ter isso. E aí, só que ela chegou já com a doença com tantos leucócitos, estava infiltrando o pulmão, enfim, infiltrando tudo, a paciente estava até dispneica, foi entubada, e aí como eu vi ela na sexta-feira, para iniciar a medicação, que é o comprimido e tudo mais, a gente depende do Combone aqui, até que a gente conseguiu iniciar no sábado, domingo, pedimos para o pessoal abrir de emergência, só que ela veio falecer na segunda-feira. Então, ou seja, isso aqui, né, é uma tristeza, uma catástrofe, assim, uma paciente deixar chegar nessa fase de avançado de doença. O paciente, ele normaliza com a medicação, normaliza os leucócitos, fica tudo bonitinho, parece que nem tem doença, tomando a medicação dentro de um mês, assim, a coisa mais bonita. Isso aqui, então, é uma leucemia mieloide crônica, tá? Isso aqui é uma LLC, então é um paciente idoso, tá? Que tem hemoglobina normal, plaquetas normais, leucocitose às custas de linfocitose. Esse aqui é o caso clássico de LLC, que é a leucemia linfóide crônica ou linfocítica crônica, tá bom? Mielodisplasia, o que é isso, né? Isso aqui é uma doença que hoje é considerada uma neoplasia, que é um erro na fábrica do sangue, né? Então, o paciente ele não consegue produzir células maduras, então ele não consegue produzir eritrócitos, né, os leucócitos, também da linhagem granulocítica, então neutrófilos, enfim. Ele também não consegue produzir plaquetas, tá? Então, o paciente ele tem citopenias. Então, ele pode ter fadiga pela anemia, infecção pela leucopenia e sangramento pela plaquetopenia, tá bom? E é um paciente que tem ferro, vitaminas, tudo normal. Então, esses pacientes aqui, o tratamento depende. Às vezes vai ser só transfusões, às vezes a gente consegue usar eritropoetina, tem paciente que responde, tem paciente que não responde, tem paciente que a gente pede outras medicações a mais via judicial, tem paciente que a gente consegue usar o Eltrombopag, tá? Quando é paciente jovem, né, a gente consegue fazer químio e mandar para o transplante. Quando é paciente adulto idoso já, a gente não tem indicação de transplante, porque o transplante é muito agressivo, né? É um transplante halogênico, é aquele que é de outra pessoa doadora, né? Então, esses pacientes, sim, a gente hemato fica mandando para transfundir no pronto atendimento, enfim. E aí já teve situações que eu presenciei de colegas hematologistas que tiveram, assim, certos problemas em relação de passar com o clínico, aí o clínico recomeça toda a investigação, pede as vitaminas. Não, o paciente já foi investigado, né? Já passou com hemato e já foi investigado, então você está mandando para transfundir porque já foi feita toda essa investigação, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma paciente também, feminina, 74 anos, geralmente mielodisplasia mais em paciente idoso, tá? Com anemia, uma leucopenia ó, de 1.270, né, neutrófilos de 64, então a gente às vezes deixa com profilaxia antibiótica, eles ficam usando levofloxacino contínuo mesmo, então eu acho que os colegas vão pegar alguma receita minha, usar levofloxacino contínuo, né, porque esses pacientes eles fazem profilaxia infecciosa, tá, e às vezes pode ter plaqueta normal ou pode ter plaqueta baixa. Como essa aqui tem plaqueta normal, é porque ela tem uma disfunção na fábrica do sangue apenas na série branca e na série vermelha. Os megacariócitos dela são normais. E os linfomas, né? Ah, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, tá. Isso para a parte teórica é importante, mas para a parte prática, né? Para quem vai encaminhar, para quem vai pegar o paciente de maneira inicial, isso não importa. Ah, se é Hodgkin, se é não Hodgkin, não. O que vocês precisam saber? Paciente com linfonodomegalias, ou linfonodo que vem crescendo progressivamente, né, associado a sintomas B, que é perda de peso, tá, mais de 10% em 6 meses. Então, o paciente, geralmente eles falam, ah, perdi 3 quilos em um mês, perdi 10 quilos em 2 meses. Opa, tá errado isso aí. Paciente que tem febre intermitente. É muito comum
Eu pegar aqui o paciente com queixa de linfoma que foi inicialmente dado, pensado em tuberculose, né? Foi feito o raio-x, e só que o paciente tinha linfonodos, tinha ínguas também, né? E às vezes isso atrasa, o linfoma ele não espera, né? Ele vai consumindo o paciente mesmo. E aí o paciente às vezes pode ter sudorese. Nem sempre o paciente tem sintomas B. Às vezes ele tem só linfonodomegalias. Ou às vezes ele tem sintoma B, não tem linfonodomegalias palpáveis, mas tem massa mediastinal, ou às vezes tem massa abdominal. Tem uma paciente, duas inclusive. Uma paciente, ela começou com coceira pelo corpo, passou com a dermata, enfim, tudo mais. E aí começou a sentir uma íngua aqui, um linfonodo, ela falou, notou. Inicialmente achou que era infeccioso, enfim, ficou por ali. Até que foi progredindo assim as coisas, fez uma tomografia de pescoço, fez um ultrassom de pescoço, viu vários linfonodos. E aí, como pegou aqui da região cervical baixa, foi feita a tomografia, tinha uma massa no mediastino, né? Então o linfoma estava lá quietinho, crescendo, né? Só descobriu quando começou a surgir alguns linfonodos no pescoço. Outra paciente, ela tinha queixa de falta de ar, fadiga, um mal-estar no peito. E aí ela fez um raio-x, o raio-x, não sei, às vezes não era de boa qualidade, enfim, não consigo pegar. Foi no cardio, fez ecocardiograma, normal, ecocardio, e aí tratada como ansiedade, isso é uma questão de 3, 4 meses, assim. E aquilo foi piorando, passou com o pneumo pediu a tomografia de tórax, uma massa mediastinal também enorme, também de 10 centímetros, né? E aí a gente começou químio, agora ela tá super bem também, evoluiu com cura, graças a Deus. Então, às vezes, pessoal, a clínica do paciente é importante, né? Às vezes não, sempre, a clínica do paciente é importante. Se tratou e não deu certo, né, e o paciente está voltando ali, tem que investigar, né? Tem que investigar. E aí, a conduta nesses casos é biópsia, né? Sempre que possível, tirar o linfonodo por completo, não tirar só a biópsia por aspirado, né? Por biópsia agulha grossa, tira o linfonodo por completo. Porque avaliar a arquitetura do linfonodo é importante para subclassificar o linfoma depois, tá? Após a biópsia do linfonodo, até que o paciente chega no hemato, pode iniciar a prednisona 100 mg por 5 dias. Somente após a biópsia do linfonodo, nunca antes. Por quê? Paciente com linfoma, os corticoides, eles matam o linfócito, né? Então dá uma segurada na doença. Então, quando o paciente já fez a biópsia e tem muita carga de doença, até chegar o resultado da biópsia, eu não posso ficar esperando. Então, eu já entro com corticoide, faço por 5 dias para dar uma reduzida na doença até esperar chegar o resultado. Mas nunca pode fazer antes, por quê? Se você faz corticoide antes de fazer alguma biópsia, mata ou mascara o linfoma, porque na hora que faz a biópsia vem inconclusiva, né? Então, já teve casos também de o paciente ter sido usar prednisona ou usar Dexa, né? Usa às vezes dexametasona injetável, e aí o paciente fala, a dor melhorou, né? Aquela íngua melhorou, fiz um corticoide na veia, no soro, e melhorou. Realmente melhora, mas tu não trata por completo, né? Então, por isso que mascara às vezes. E aí, enquanto aguarda a consulta com o especialista, o que dá para ser feito já é o estadiamento do paciente. Tomografias com contraste, então cervical, tórax e abdômen em busca de outras massas, tá bom? Esse aqui é um caso que eu achei interessante, ele passou semana passada, chegou para a gente aqui. É um paciente que estava tendo dor lombar, paciente jovem, acho que ele deve ter uns 34 anos. Um paciente jovem que estava tendo dor lombar desde dezembro, para você ver, né? Uma dor lombar aguda, né? E começou a ter dor lombar, passou no posto, foi prescrito remédio, pensando que era uma hérnia, enfim. Foi 3 vezes, depois foi 2 vezes no pronto-socorro, também para fazer remédio para dor. E fizeram um raio-x normal, né? O raio-x não pegou muito bem, não mostra tão bem. Ele pagou uma consulta particular com o ortopedista pediu uma ressonância de coluna, tá? Uma tomografia, não lembro agora. E aí veio com alteração de sinal. Ele internou no euro, depois foi transferido para Porto Velho para fazer a biópsia com a neurocirurgia. Fez a biópsia, ele tem um linfoma ósseo, ele não tem um linfonodo sequer no corpo periférico. Ele tem linfoma ósseo. O linfoma dele estritamente invade os ossos. Fez a biópsia, chegou para a gente, está com programação de iniciar quimioterapia semana que vem. Então, esses também são um dos casos mais raros, né? Que a gente vê também na prática. Ele tinha perda de peso. Ele tinha perda de peso e suor noturno. É isso que ele tem de
de sintomas também associado. Outra doença também que é, assim, bem comum para a gente no hemato é o mieloma múltiplo, né? Que é o câncer também do sangue. O mieloma múltiplo, acho que vocês vão recordar, tem aquele mnemônico CRAB, né? Que é o CRAB, que é cálcio, hipercalcemia, o R de alteração de função renal, o A de anemia e o B de bone, de lesões líticas. Mas o carro-chefe dos sintomas, né, sinais e sintomas do mieloma múltiplo, não é o CRAB clássico, tá? Na grande maioria das vezes o paciente não tem o CRAB, né? Só tem o CRAB quando a doença está muito avançada, né? Quando o paciente já vem sofrendo com muitos meses com a doença, aí realmente ele faz hipercalcemia e disfunção renal importante. Mas geralmente o que o paciente tem é isso aqui, ó, anemia e dor lombar. Então o paciente que tem anemia e dor lombar é igual a eletroforese de proteínas séricas para rastreio de mieloma múltiplo, tá? Vocês precisam gravar isso. O paciente que tem anemia, mesmo que seja discreto, um homem com HB de 11,5 e dor lombar, merece uma eletroforese de proteínas séricas para rastreio de mieloma múltiplo. Eu vou mostrar para vocês uma foto ali de eletroforese, para ensinar vocês como é que lê a eletroforese, tá? Para a gente pensar nisso, tá bom? Quando o paciente tem essas alterações aqui, fratura óssea, né, já quebrou, teve fratura de coluna, fratura patológica, ou tem disfunção renal, uma creatinina de 1,9, esse paciente está com a doença um pouco mais avançada. Então, para a gente não deixar esperar chegar a esse ponto, é importante já fazer o rastreio de maneira inicial. Então, fez o exame, deu alterado, encaminha, tá bom? Os exames mais confirmatórios também de sangue, a eletroforese de proteínas urinárias, a gente pede também, e a imunofixação sérica e urinária. Só que a imunofixação é mais caro. A eletroforese, acho que custa uns 30, 40 reais, né? Então, ali você já consegue fazer o rastreio da doença. Então, esse aqui é um caso de um paciente recente agora, passou em consulta recente. É um paciente que ele veio para consultar por conta de uma ferritina alterada. Olha para tu ver a questão do destino, né? Ele tinha uma hiperferritinemia de uns 600, 500, 600, assim. E realmente ele tem uma sobrecarga de ferro e foi esse o motivo do encaminhamento dele. Mas ele tinha, ó, é homem, né? Masculino, cadê? Aqui, José. E um HB de 11,8. Na grande maioria das vezes eu vejo na prática clínica, às vezes o pessoal fala, uma anemia de 11,8, às vezes não pede os exames, já passam o noripurum ou o sulfato ferroso por 1 a 2 meses e o paciente vai deixando assim. Ele tinha uma anemia discreta, leucócitos normais, plaquetas normais, um cálcio normal, 10,1, uma proteína, né, que é a albumina e globulina normal, padrão. A gente sabe que no mieloma a gente tem uma inversão desse padrão, a gente tem muitas globulinas e baixa albumina, o dele normal, mas tinha ali também uma disfunção renal, uma create já de 1,86. Também já teve paciente em que foi fazer o diagnóstico de mieloma quase um ano depois, porque inicialmente a anemia do paciente foi atribuído à disfunção renal, mas ninguém pensou que a disfunção renal pudesse ser do mieloma múltiplo associado à anemia. Então esse paciente tinha isso aqui, né? E aí a gente pediu a investigação, pedi eletroforese para ele e veio lá. Isso aqui é o exame de eletroforese de proteínas séricas, tá? Então o paciente com eletroforese de proteínas séricas, isso aqui é o padrão do mieloma múltiplo. Então a gente temos aqui, ó, um pico monoclonal. Às vezes vem aqui, ó, escrito proteína monoclonal positiva. Então 1,22. O normal está ausente. O normal é que essa curvinha vem aqui, ó, e faça isso aqui. Entendeu? Não tem esse pico aqui. Então, o paciente a gente pediu, é o mesmo paciente, deixei o nome para vocês verem. Então, tem uma eletroforese de proteínas séricas, pediu o exame confirmatório, que é o exame da imunofixação. O paciente fez padrão monoclonal IgG-kappa. Então, ele tem um mieloma múltiplo IgG-kappa, que foi pego ali um pouco no começo, já querendo avançar, né? E agora está com programação para fazer biópsia de medula ali. Bom, outras causas bem comuns de consultas são as hiperferritinemias. Vou adiantar porque já são 10 horas, né? Então, hiperferritinemia, o que é? Uma ferritina maior que 300, certo? Geralmente 300, 400, varia da referência, mas de maneira geral, maior que 300. A gente tem as hiperferritinemias mais comuns, que são as metabólicas, né? Que é para o paciente que tem obesidade, gordura no fígado, isso é a queixa mais comum, certo? Raros estudos hoje em dia
estão mostrando dados de subgrupo em alguns pacientes seletos com algumas comorbidades. Esses pacientes estão podendo ter benefício da doação ou sangria associada à mudança do estilo de vida, tá? Mas geralmente a sangria está bem testificado, é para o paciente que tem hemocromatose de fato, tá? Que é uma ferritina aumentada com saturação de transferrina acima de 45%, tudo bem? Esses pacientes a gente pede ressonância e aí eles vêm com ferro hepático ali mais do que 1,8 miligramas por gramas, só que o risco para cirrose é quando tem mais de 7 miligramas, né? Até hoje teve só um paciente que eu vi com um quadro bem avançado. Os outros geralmente estão nesse intermédio aqui, a gente consegue controlar com sangrias, tá? Quando o paciente não pode fazer sangria, como era o caso desse paciente com mieloma aqui, além de ele ter mieloma, tem uma anemia, ele tem uma hiperferritinemia. Então, ele não pode fazer sangria. Então, esse paciente, ele merece e foi indicado o Deferacerox, que é um comprimido quelante de ferro. Quela o ferro e o ferro sai na urina, tá? E aí, após o paciente atingir o alvo da ferritina, ali próximo de 50, 100, a gente acaba que libera da parte hematológica para doação de sangue. Só que isso no Brasil não é tão permitido assim, né? Está na lei que tecnicamente o paciente não poderia fazer. Mas nos Estados Unidos, na Europa, o paciente pode doar sangue após atingir o alvo, tá bom? A gente pede as mutações quando o paciente tem esse ferro em excesso para orientar em relação ao screening familiar, tá? E outra causa bem comum é a ferritina inflamatória, né? Todas as vezes que o paciente tiver uma infecção, inflamação, ou mais raramente a síndrome hemofagocítica, uma doença rara da hemato, o paciente vai ter ferritina aumentada. Nessa doença aqui, o paciente tem ferritina de 50 mil, o mais alto que eu peguei até hoje foi de 100 mil, acho que era 100, 110 mil, parece. As trombofilias, né, que são as tromboses. Quando que a gente tem que pensar em trombofilia? Trombose em paciente jovem, paciente de 70 anos, teve trombose na perna, não é para ser investigado trombofilia, né? Um paciente, quanto mais idoso, maior a chance de trombose no paciente, isso já é intrínseco do corpo do paciente, certo? Então, paciente com trombose menos de 50 anos e não provocada, a gente tem que investigar trombofilias. O que seria provocada? Cirurgia extensa, cirurgia prolongada, tá? Contraceptivo hoje em dia também a gente considera, mas às vezes eu questiono na prática isso, tá? E viagens longas também. Mas de maneira de praxe, assim, é cirurgia extensa. O paciente ficou com o membro imobilizado, foi uma cirurgia de quadril, de joelho, enfim, né? Temos que investigar a história familiar, para ver se o paciente tem uma irmã, mãe, tios, né, que teve trombose, para a gente pensar em causas hereditárias, ou se o paciente tem histórico familiar negativo, ou, obviamente, se é filho único e não tem mais pai nem mãe, a gente também tem que investigar hereditárias, né? Ou se não tem histórico familiar positivo, a gente pensa em causas adquiridas, certo? E aí esses são os exames para serem feitos, que é a proteína C e S funcional, antitrombina 3, fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, e hoje em dia é questionável em relação à homocisteína, porque não é aquela mutação da metiltetrahidrofolato redutase que aumenta o risco trombótico, não, é a hiperhomocisteinemia. E o que leva à hiperhomocisteinemia é a deficiência de vitamina B1, B6 e B12. Né? Então a gente faz o tratamento disso e melhora a homocisteína do paciente, tá? Então aqui é um paciente, né? Mulher, 35 anos, que acho que tinha um histórico de trombose prévio, e aí a gente fez o exame dela e veio positivo, tá bom? Para SAFs, que também é outro paciente também, do mesmo dia também que a gente fez o exame e veio positivo para SAF. Lembrando que os exames têm que ser repetidos em 3 meses, tá bom? Porque um único exame positivo não fecha o diagnóstico. E das hemorragias, então, quando o paciente tem hemorragia, além de pensar, né, nas PTIs, a gente tem que pensar se o paciente tiver alteração de coágulo, né, TTPA, temos que pensar nas hemofilias, que é a alteração de fator 8 e 9, se for hemofilia A ou B, ou se o paciente tem somente alteração de TTPA, mas não tem sangramento, a gente pede o exame anticoagulante lúpico, porque o anticoagulante lúpico altera o TTPA in vitro. Então, o paciente às vezes tem alteração de TTPA, mas não tem hemofilia, tá bom? Quando o paciente tem alteração de TAP e INR, a gente pensa em ou estar usando perfarina, ou às vezes é nutricional, tá bom? Quando o paciente tem plaquetas normais e sangramentos, isso aqui é mais com hemato, né? A gente vai investigar
disfunção da função plaquetária, né? Alteração da função plaquetária, que é a doença de von Willebrand, Bernard-Sollier, Glanzmann. Então, isso aqui são doenças mais raras, tá? Causas vasculares e anatômicas. Quando que a gente pensa em causa vascular? O paciente tem hemorragia, um epistaxe unilateral, né? O paciente que tem doença sistêmica, hematológica, o paciente sangra nos dois narizes, né? Ou vai ter outros sangramentos pelo corpo, e não é simplesmente um epistaxe unilateral. Isso é mais associado a fator local, anatômico, né? O plexo de Kisselbeck, ou um aneurisma de artéria nasal, alguma coisa assim. Ou o paciente teve apenas hemoptise, né? A gente pensa em Mallory Weiss, né? Ou tem apenas sangramento urinário só hematúria, nefrolitíase, enfim, algumas coisas desse sentido. Tudo bem? Temos também as hemorragias de causas medicamentosas, certo? Temos algumas medicações na hemato que geram sangramento, tá? O uso de ginkgo biloba, isso é muito mais raro. Ou os pacientes que fazem uso de muito alho, muito ômega 3, muita bromelina, que é do abacaxi. Esses pacientes, eles alteram a função plaquetária, né? Já tive uma paciente que ela foi fazer uma cirurgia plástica, só que ela comia muito alho. Ela comia alho em todo lugar, né? Todas as refeições dela, ela comia muito alho. Estava fazendo suplemento de ômega 3 também. Muitos outros, e tinha ingestão de outros alimentos também que alteram a função plaquetária, e a gente teve que suspender para ela conseguir realizar o segundo procedimento da cirurgia plástica, porque o primeiro teve muito sangramento. A gente, obviamente, fez investigação para outras causas também. Teve uma criança, que até a Nutri comentou comigo, que tinha prescrito ômega 3, e aí toda vez que iniciava o ômega 3 para a criança tinha hematomas, né? E aí suspendeu o ômega 3 e parou os hematomas. Eu até falei para a mãe e para a Nutri, não, você está dando diagnóstico comigo, você está dizendo que toda vez que toma ômega 3 e começa a fazer a reposição, a criança começa com hematomas. Claro que não é todo paciente, né? Só alguns que são mais suscetíveis. Pessoal, então é isso. A minha mensagem final para vocês é, na dúvida, melhor encaminhar, tá? Na dúvida, pergunta, tira dúvida com o colega, sempre tem um contato de alguém. Na dúvida, sempre é melhor investigar e tomografar, porque as doenças hematológicas, elas não esperam, nem o paciente ele fica muito comprometido com isso. Certo? Alguma dúvida? Bom, particularmente amei a aula e aprendi muito também. Mas eu fiz umas perguntinhas aqui, que talvez seriam as perguntas do pessoal, pelo menos na parte da pediatria, a gente faz muito isso. Então, por exemplo, eu queria que você passasse para eles, você estava falando sobre a questão do ferro nas anemias ferroprivas, né? Que geralmente a gente faz doses mais altas, quando é uma anemia mais severa, daí a gente pode fazer a cada 48 horas. Qual seria o melhor horário para eles orientarem os pacientes a fazer o uso? E se tem alguma contraindicação quando o paciente está com algum quadro infeccioso para continuar o uso da medicação? Na PED, a gente suspende e volta depois que melhorar um quadro febril, né? Mas na parte adulta, eu acredito que seja assim também. Mas é só para deixar orientado, porque muitas vezes, pelo menos as minhas mães, quando a gente vai falar sobre isso, elas não sabem que a gente precisa suspender. Isso. Isso é uma questão que tem sido debatida, inclusive até a última revisão não tem mostrado tanta diferença, só que a gente ainda continua seguindo ainda os protocolos tradicionais antigos, né? Que diz, porque é o seguinte, as bactérias, elas utilizam o ferro, né, para produzir ainda mais as toxinas, os peróxidos de oxigênio, essas coisas. Então, por isso que durante um processo infeccioso e inflamatório, já é comum o nosso organismo fazer o aprisionamento de ferro, né? Então, o paciente ele até pode fazer, inclusive, uma anemia microcítica, em raros casos, de infecção importante, porque o organismo ele esconde o ferro das bactérias para que elas fiquem sem esse substrato para ainda gerar pior dano ao organismo. Então, realmente, durante o processo infeccioso agudo, a gente tende a suspender, até porque o paciente tem que tratar o processo infeccioso com antibiótico, enfim, melhorar isso aí, para depois dar continuidade no tratamento da anemia, né? Então, realmente, isso é, de fato, o que a gente faz, né, e o que está descrito. Em relação, acho que qual foi a outra pergunta em relação às doses? E qual o melhor horário? Isso. Geralmente a gente realmente coloca longe das refeições, na grande maioria das vezes, dos suplementos alimentares ali.
a gente deixa longe das refeições, com o estômago vazio preferencialmente, mas nem sempre o paciente tolera. Na pediatria, a gente tem formulações que já podem e, na verdade, indicam fazer próximo das refeições, né? Dependendo da formulação que a gente prescreve, Dexfer, enfim, alguns outros, a gente inclusive coloca próximo das refeições, outros a gente coloca mais longe. Sempre associar que, quando for possível, a alimentos cítricos, por exemplo, né, ou frutas cítricas, que é suco de laranja, acerola, limão, essas coisas a gente tenta fazer o uso próximo, principalmente nos adultos, que eles têm maior aceitação, e evitar alimentos que inibem a absorção de ferro, por exemplo, leite, né, que o cálcio juntamente tem proteínas positivas e compete com o ferro na absorção. Então a gente evita dar próximo da ingestão de leite, chá preto, café, são os fitatos. Então, isso também inibe a absorção de ferro. Então, a gente faz não uma dieta, né? Só uma restrição temporária durante o tratamento ali. E em relação às crianças, a gente tem essa variabilidade. Tem alguns suplementos que eles indicam fazer próximo das refeições, outros longe das refeições. Isso é bem variável de acordo com a marca. Na PED, o Wilgner, a gente pede para fazer. Eu fiz uma pós-graduação em suplementação pediátrica, e aí a gente falava muito sobre a parte da metabolização do ferro. E aí, que quando eu tenho uma anemia muito mais grave, mais severa, que eu preciso tratar de uma forma com uma dosagem um pouco maior, que às vezes a gente precisa usar mais de 60 miligramas, isso falando em crianças, né? Daí a gente pode usar a cada 48 horas, que o ideal seria fazer a dosagem sempre pela manhã, pelo fato que a metabolização do ferro é em torno de 24 horas, né? Isso. E para não fazer a outra dosagem e acabar que ainda não foi absorvido a quantidade ideal do ferro e quebrar essa metabolização. Exatamente. Então, a parte da metabolização é igual, né? Continua sendo igual para o adulto. Isso, exato. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Você orienta o pessoal a fazer solicitação de B12 junto? Eu oriento, né? Na verdade, a gente sempre faz na prática, porque os hemogramas nem sempre são tão fidedignos quanto mostram ser. Então, o paciente que tem anemia, a gente já pede a dosagem de B12, folato e ferro junto. Até porque, às vezes, o paciente tem uma anemia normo-normo, mas é porque ele tem dupla carência, né? Tem a deficiência de ferro e tem a deficiência de B12. Então, o paciente não faz macrocitose nem microcitose, ele faz uma anemia normo-normo. Então, nesses casos, é importante fazer a reposição junto ali, né? Então, por isso que a gente já pede junto para o paciente. Sempre lembrar que se o paciente tiver deficiência de B12 e ácido fólico junto, ou só de ácido fólico, você não pode iniciar só o ácido fólico de maneira inicial sozinho, porque ele pode prejudicar o ponto de vista neurológico. Então, a B12, sim, você pode até iniciar. Agora, o ácido fólico sozinho, não. Qual seria o valor de referência para adulto que você acha assim que é o mínimo? E porque assim, os valores de referências laboratoriais, a gente sabe que não é o ideal, né? Sim, o que a gente Mas tem nos... o que você acha assim para eles, para orientar em relação ao que seria bom e para manter ou que iniciaria para tratar? Tá, o que tem, né, de recomendação científica, né, de livro-texto, de base, essas coisas. Pacientes menores que 300, a gente teria que fazer a dosagem de ácido metilmalônico e homocisteína para confirmar uma deficiência de vitamina B12, porque às vezes pode ser um falso negativo, um falso baixo. Só que na prática, né, o paciente vem com a deficiência, com a B12 ali, vamos supor, 299. Tu vai pedir de novo uma homocisteína, um ácido metilmalônico, o paciente vai ter que ir no laboratório coletar, voltar, tu vê que está alto e tudo mais. Então, na prática, próximo de 300, eu já faço a reposição. Tecnicamente, pelo livro, tu teria que fazer a dosagem desses dois marcadores, né? Para poder realmente confirmar. Mas a gente, geralmente, próximo de 300, 325, 350, a gente já deixa uma reposição para o paciente para manter mais alto, ali próximo de 500. Isso é o que a gente faz na prática. Mas às vezes você não vai encontrar isso no livro descrito, né? E às vezes a gente vê que o paciente melhora do ponto de vista sintomático, é o que a gente tem visto na prática do dia a dia. Fechou. Ou só a última pergunta minha para finalizar, que eu acho que pode ser uma coisa para eles. Na questão do traço falciforme. Geralmente as nossas crianças elas vêm já com o teste do pezinho, né? Já tem história familiar de todo mundo ter o traço falcifórmico. O traço falcifórmico, por que eu estou perguntando? Porque chega o paciente assim com uma anemia até moderada, e daí pergunta assim: ah, não, mas ele tem anemia falciforme, a doutora falou que é normal.
No traço falciforme, ele gera uma anemia, a gente trata com ferro. Não, o traço falciforme ele não gera anemia, né? É só traço. O paciente ele tem apenas alteração genética, não tem anemia falciforme. Ele tem um traço falciforme. O paciente com anemia falciforme tem a hemoglobina S acima de 50%, na grande maioria das vezes acima de 60%, 80%. Então, esse paciente ele tem a anemia falciforme de fato. Então, o traço falciforme ele não é doença, ele não gera sintoma para o paciente. Então, esse paciente a gente não faz nenhum tratamento. Não tem ácido fólico, não tem noripurum, a não ser que ele tenha anemia por outro motivo. Ele pode ter o traço falciforme, ele pode ter uma anemia por deficiência de ácido fólico, ele pode ter uma anemia por deficiência de B12, ele pode ter uma anemia por deficiência de ferro. Então, aí sim a gente trata, mas não pensando no traço falciforme em si. A gente trata porque ele tem outro componente de anemia, entendeu? As anemias, né, podem se sobrepor a um paciente que tem um traço falciforme. Eu tô te perguntando porque chega bastante. Traço falciforme aqui, pelo menos eu pego muitos pacientes, a gente tem muitas crianças que têm, e daí chega e fala assim: ah, não, doutora, mas o médico falou que é normal ter anemia quando tem traço. Não, ele tem anemia por outras coisas, né? Então a gente tem que tratar, buscar o fator e tratar. E não é que ele tenha, eu sempre falo para as mães, ele pode ter anemia por outros motivos, nunca pelo traço. Se ele está tendo anemia, então tem que investigar o porquê está tendo essa anemia. Ou às vezes o paciente tem outras coisas, por exemplo, deficiência de 6PD, também que faz anemias em crises, né? Então tem que investigar outras causas. Perfeito. Bom, essas foram as minhas perguntas, assim, que eu acho que é uma coisa básica que eu recebo bastante. Então, muitas das crianças vêm pelo postinho de saúde, né, na UBS, e que eu acharia que talvez eles pudessem ter essas dúvidas. E Certo. aí eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. Pessoal, acho que a aula foi muito esclarecedora, viu? Ah, obrigado. Então, tentamos aí Doutora, passar um uma pouquinho. perguntinha. Essa aula está sendo gravada, né? Eu acho que Isso, sim. gravando. Ah, vai ser encaminhada para a gente? Vai, né? Bom, eu vou disponibilizar a aula, eu vou ver como eu vou disponibilizar, porque vai ficar uma aula mais comprida. Eu acho que eu vou ter que jogar no YouTube para todo mundo conseguir assistir, que foi assim que a supervisora me orientou a fazer, para a gente jogar no canal do YouTube para poder deixar disponível. E daí eu vou estar passando para o Wilgner também, que ele quer a aula, né? Eu acho que tem alguns alunos seus que querem assistir, né? Tá fechado seu microfone. Sim, tinha uns alunos que eles tinham pedido para assistir, os alunos ali da faculdade, né? Aham. Não, mas aí a gente vai disponibilizar. Eu acho que é E esses isso. slides aí teria como encaminhar para a gente também ou não? Esses aí Tem, tem, né? tem como sim. Lembrando, pessoal, como eu estava falando, isso aqui não é uma aula científica, tá bom? Então ali é só para lembretes, cartão de flashback, entendeu? Tá? Não, vocês não E podem tá se muito basear, bom, viu? vocês não podem se basear nisso para poder aprender mato, né? Isso é coisa prática do dia a dia. É isso, penso nisso, é isso, penso naquilo, tá bom? A gente caminha assim, eu passo para a Lorraine. Bom, agradeço sua aula. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu acho que todo mundo gostou bastante. E aí, para finalizar, eu queria que todo mundo aparecesse para a gente tirar a nossa foto. Toda final de reunião a gente tira uma foto, sabe? Ah, tá. Tu gosta, a Lorraine gosta de uma foto? Não, e o pior é que é cobrado essa foto. Ela é a nossa comprovação de que todo mundo participou da reunião. Aí precisa, toda final de reunião, a gente precisa tirar uma foto. Tudo bem. Vamos lá, esperar todo mundo participando. Eu vou finalizar aqui, então, a gravação e daí a gente tira foto.